Pessoal, então bom dia a todos aí, sejam bem-vindos a mais uma aula de metodologia científica, né? Se eu não me engano, nossa quarta aula. Semana passada, como eu disse, eu postei aqui no Teams duas atividades sobre a definição do tema da pesquisa e atividades sobre a formação dos grupos de seminário. Eu obtive 10 retornos, tá? Ao total eu estava esperando 12 retornos aí, porque a gente tem 35 alunos matriculados aí na turma. Então 5 pessoas pelo menos não responderam a atividade, não retornaram, não montaram grupos. Então eu vou ver quem montou os grupos. Quem não montou grupo, eu vou formar os grupos então, ok? Que mais? Essa semana vocês têm que enviar para mim a descrição sobre o tema de pesquisa, o que vocês estarão escrevendo para o projeto de pesquisa, que é uma das nossas atividades avaliativas aí da disciplina. Vence na sexta-feira, se eu não me engano, meio-dia. Então fiquem espertos aí, apenas uma pessoa entregou essa atividade sobre o projeto de pesquisa. Na próxima aula, se eu não me engano, a gente já começa a trabalhar sobre escrita científica. Então a gente já vai passar um pouco um olhar sobre isso, as formas de publicações. Na sequência eu apresento sobre... Eu vou ver se eu vou começar pelo relatório ou se eu vou começar pelo projeto. Eu vou ver como é que ficou definido isso para mim lá na... Como é que fala? Naquele cronograma que a gente conversou na nossa primeira aula. Então é isso. Lorena, o áudio chegou aí? Loren, quer dizer? Ok, beleza. Então, essa semana, turma, eu também, para quem já mandou, eu já vou definir os temas de grupo e já vou subir os textos do seminário para, como é que fala? Para o SIGA-A. Vocês acessaram o SIGA-A, tentaram baixar slide, tentaram ver link de aula, tá tudo funcionando? Alguém tentou mexer? Alguém teve algum problema? Beleza, então... Professor, só uma dúvida, bom dia. Bom dia. Esse tema aí de seminário, é você que vai escolher o tema para nós? Ou eu posso sugeri-lo? Não, eu já tenho todos os temas. Agora, tendo os grupos, eu vou definir o que cada grupo vai fazer. Então, porque você tem essa segunda atividade aí que você colocou no Teams, sobre um projeto. Esse projeto é individual? É isso aí que você vai dar? É esses temas aí que você vai... Não. Seminário é a apresentação de um texto que eu vou passar, que é a formação dos grupos que vocês me retornaram. Uhum. Projeto de pesquisa é um tema, trabalho individual que deve ser enviado para mim até sexta-feira. Ah, tá. Então essa é a minha dúvida. Então até sexta-feira eu tenho que enviar um tema pessoal que eu vou escolher até sexta-feira. É isso a minha dúvida. É isso mesmo. Ah, não. Então certinho. É isso mesmo. Então o tema de pesquisa, cada um trabalha com o que quer, com o que gosta, com a área que deseja seguir para frente. Aí eu pelo menos acho que vai seguir para frente, né? Que a gente está muito no início do curso. Eu tô bem demais. Então é meu siderurgia e mineração. Então pronto. Lembrando que não é só falar que é siderurgia e mineração. Você tem que descrever o que está lá dentro, tá? Não só para você, Franciela, tô pegando seu exemplo. Não é só falar qual é o título do trabalho, qual é a área. É especificar lá dentro qual é a área e descrever esse problema. Que às vezes o problema ele é muito específico e eu não conheço. Então você precisa de fazer uma descrição sobre o tema, o que será abordado e o porquê que ele será abordado. Loren, tema de pesquisa normalmente é alguma inovação, tá?
Não é algo que já existe pronto, não. Isso aí para engenharia não cola, não. Pesquisa em engenharia é algo novo. Para outras áreas aí, você vai talvez para a área das biológicas, para a área das humanas, às vezes cabe ali uma revisão de literatura, uma revisão bibliográfica, você faz um artigo em cima analisando resultados de outros trabalhos sobre determinado assunto, ok. Para engenharia isso não é muito bem visto, não. Então é tentar achar um tema de inovação aí, a qual você poderia estar trabalhando. Ok? Bom, então vamos dar início à aula aí. Então lembrando, gente, por favor, cumprir essa atividade, porque eu já vou marcar, eu vou ver como é que tá o cronograma simplesmente das nossas próximas aulas, que se eu não me engano, na próxima aula eu já começo a falar sobre escrita científica, e aí eu vou definir essa ordem de relatório, vou ver qual é a ordem que está lá, em que aula que eu vou encaixar. A fala sobre relatório, a fala sobre projeto e a fala sobre apresentação. Eu dando a minha aula, a fala sobre escrita de projeto, eu já vou marcar a entrega do projeto. E para vocês escreverem o projeto, o tema precisa ser aprovado. Se vocês escrever sobre um tema aí que não foi aprovado, lá na frente vocês vão tomar ferro. Então, evita a fadiga e trabalha antecipadamente. Cumpra as coisas aí na forma que a gente está cobrando dentro da disciplina aí que está sendo solicitado. Tá? Então, bom, vamos dar início aqui então à aula hoje de métodos científicos, tá? Então, são métodos científicos que nós vamos ver aqui. Tá? A gente vai começar com a definição, os tipos de métodos e deixo aqui alguns materiais suplementares. A aula de hoje ela é bem pequena, ela é bem sucinta, a gente vai ver uns 3, 4 tipos aqui de métodos, se eu não me engano. Entre suas definições, né, então tem um material suplementar aí que vocês podem olhar, se eu não me engano são uns links de páginas com descrição mais detalhada sobre o que eu vou falar, então não gasta nem livro aqui para encerrar essa aula de hoje. O material suplementar aqui ele é suficiente. Contudo, lembrem-se que essa aula ela está diretamente relacionada, tá? Ela vai ser uma aula também de um ponto de vista de execução relacionado ao relatório que vocês vão estar desenvolvendo. Por quê? O relatório a gente vai pegar como motivação um trabalho lá da física, né? O trabalho está até pronto. Eu vou até ver com o Rafael se a gente já pode soltar esse trabalho. Se tiver, eu vou soltar esse trabalho também, já marcar a data dele. Eu sei que esse trabalho ele está para meados, se eu não me engano, final de julho. Tá? Quando a gente encaixou ele lá com o Rafael, que dá tempo para quem está fazendo física chegar na parte que o Rafael precisa. Na sequência, então, se eu não me engano, a entrega disso daí é para o início de agosto. A data já está marcada. Eu só vou ver com o Rafael se a gente pode soltar esse trabalho antecipadamente, para quem não está fazendo a disciplina já começar a fazer e se organizar antes propriamente de chegarmos, né, lá no nosso finalmente mesmo, mais próximo da data, para dar tempo de tirar dúvidas. Mas o método científico, que é o que a gente vai ver aqui hoje, é algo que vocês vão empregar na execução dessa atividade aí para a escrita do relatório. Então, não é algo teórico, mas algo prático. Então, a aula de hoje vocês vão aplicar no desenvolvimento desse trabalho, do experimento de física que está pronto, na verdade. Bom, então a gente começa aí com a definição, né? O que é método científico? Então, é o conjunto de etapas em um procedimento que possibilita alcançar determinado objetivo. Essa sequência de etapas é importante por assegurar um único caminho para a reprodução dos resultados. Olha, método científico, da forma como ele é colocado por essa definição, ele se assemelha muito como um algoritmo. Eu creio que a maior parte de vocês aqui já passou pela disciplina de programação, tá? Talvez uma ou outra pessoa aí não fez nenhuma disciplina de programação. Mas de um modo geral, se você para pensar e você tem um código extremamente simples, quando você vai resolver fazer a programação desse código, só há uma sequência
lógica para ser executada para que você chegue no resultado correto. Eu posso trocar um while por um for? Posso. Esse tipo de coisa eu posso fazer. Seria como se eu estivesse na química trocando um Becker, às vezes, para fazer uma medida, para colocar uma solução, por um Erlenmeyer, por exemplo. Então você troca um recipiente para o outro. Trocar um looping pelo outro aqui, nesse exemplo que eu estou dando, significa mais ou menos trocar um recipiente pelo outro, o formato do vidro. Não é algo que vai impactar lá no seu resultado final. Então, a gente tem que ter em mente, isso tem que ser muito claro. E acreditem, vai ter gente que vai chegar lá no 9º período, na hora de escrever um projeto de TCC, tá? Realmente, na hora do vamos ver, que é quando vocês estão no final do curso, e o cara não consegue determinar, tá lá, qual que é a metodologia do procedimento que você vai desenvolver, do trabalho que você está propondo. O cara não consegue organizar as ideias do que ele tem que fazer. Então, o professor que está ali, a comissão que está ali avaliando o trabalho, não sabe como o trabalho vai ser executado por falta de organização lógica do trabalho, do que está sendo proposto. Então, lembra, todo o trabalho que nós fazemos aqui no curso de graduação é um trabalho científico. Então, ele precisa ter método científico, o método científico precisa estar presente. Para o método científico precisar estar presente, a gente tem que ter uma sequência de etapas claramente definido. Vocês vão ver isso, tá? Exemplo clássico desse método científico está na descrição lá do experimento. O experimento que vocês vão ter que executar em casa para poder escrever o relatório. Tá? Por quê? Porque não tem como vocês realizarem o experimento, cada um fazer ele de uma forma, não. Tem o passo 1, tem o passo 2, tem o passo 3, tem o passo 4. Chegou no passo 5º, você vai ter que voltar lá no passo 2, 3 e 4, repetir novamente. E por aí vai. Então, há uma sequência. Essa sequência de etapas, ela é importante para que qualquer pessoa consiga repetir o procedimento que você acabou de executar. E que chegue em resultados muito próximos ao seu sem saber como que você fez, sem ver você fazendo, melhor dizendo. Sem ver você fazendo, a pessoa tem que conseguir chegar naquele resultado ou em um resultado próximo. E se der divergência significativa, vamos dizer assim, entre um resultado e outro, você tem que saber justificar por que isso deu errado. Deu errado porque aqui no passo 3 eu não fiz como estava descrito no método. Ok. Se você não seguiu o que estava falando lá para fazer no passo 3, você perde a garantia de que você vai chegar no resultado de outra pessoa. Certo? Então é importante que nós tenhamos essa clareza, que isso caia no nosso subconsciente, e isso vale para qualquer atividade que vocês vão fazer no curso, em qualquer curso superior. Organização, tá? Para estudar, a gente precisa ter método científico. A gente precisa se organizar. Eu preciso ter um cronograma, eu preciso ter estabelecido como eu vou estudar uma disciplina. Eu não estudo uma disciplina como eu estudo para outra. Tem disciplina que eu preciso tratar de um jeito, tem disciplina que eu preciso tratar de outra maneira completamente diferente. Para quê? Para que eu consiga aprender o que está ali, seja pela minha facilidade, seja pela forma como o professor está conduzindo a disciplina, não me interessa. Mas eu preciso estabelecer um método de aprendizagem específico para cada disciplina. Não dá para eu querer levar toda a disciplina do mesmo modo. Então, o uso do método científico, ele vai muito além da academia. Às vezes a gente não tem nem noção sobre isso, tá? Mas é importante que eu aplique o método científico mais vezes no meu dia a dia, mas que eu faça isso com consciência. Você tem que pensar que se eu precisar reproduzir isso aqui, como eu primeiramente vou fazer?
Segundo, se eu não puder executar essa atividade, como que outra pessoa poderá executar essa atividade para mim? Do ponto de vista industrial, isso é algo super comum que deveria ser tratado com muito cuidado dentro das empresas e que muitas empresas não dão sequer importância a esse fato. Eu tenho um cara lá que está aqui há 20 anos, esse cara ele é muito bom, ele sabe como fazer, é um cara que tem grande compromisso com a empresa e que toma conta desse processo. Então o cara gerencia ali uma linha, gerencia uma atividade dentro do processo produtivo, mas um dia ou outro esse cara vai adoecer, esse cara vai ter um imprevisto, e como é que a empresa vai funcionar? Então a importância de ter um método estabelecido, um método científico, é que outra pessoa consiga fazer. Talvez não vá fazer no primeiro momento tão bem feito quanto essa pessoa que estava lá experiente. Por quê? Porque você está fazendo a primeira vez, você não vai saber aonde corrigir no método a pessoalidade, né? Vamos dizer assim, os pulos do gato ali do método, você não vai saber. É algo que você aprende com a prática. Mas de um modo geral, para chegar num resultado próximo do ideal, você precisa ter essa sequência bem definida, com observações, se tiver pulo do gato, porque se você está produzindo, você quer manter o seu padrão de qualidade indiferente o funcionário que está executando esse processo. Então, tragam esse conceito de método científico para o dia a dia. Traga o método científico para o seu estudo diário, ok? Porque ele é importante, ele nos ajuda a nos organizar como pessoas, primeiramente. Na sequência a gente entra aí com essa diferença entre método e técnica, né? Método é metodologia de estudo, uma forma de organizar como será realizado o tal estudo. Quando realizamos um método, estamos criando uma espécie de modelo organizacional, tá? É o exemplo que eu acabei de dar aqui sobre a execução de um processo dentro da indústria. Ali você tem um método, você tem uma pessoa experiente que você não pode contar que você terá essa pessoa experiente para o resto do funcionamento da empresa. Então você tem que ter um procedimento para que qualquer pessoa consiga executar o procedimento. A questão do pulo do gato, ele está relacionado à técnica, à definição de técnica, que é um procedimento que está diretamente ligado à ação proveniente do autor, da pessoa, em referência a um objetivo. Então tá aí a diferença, porque que o sujeito experiente, que está há 20 anos fazendo a mesma coisa, vai produzir, tá? Pelo menos é o que se espera, ele vai produzir um produto com qualidade melhor que a sua, porque ele tem a técnica estabelecida nele. Ele sabe como executar a técnica. Uma coisa é ter o procedimento. Olha, faz isso, depois que tiver feito isso, faz isso a outra coisa, depois você faz essa coisa, depois você vai lá, pule, depois que você puliu, coloca na caixa. Bom, isso é o método, essa é a metodologia, é o como fazer. A técnica é a sequência de como... O método é a sequência de como fazer. A técnica é o próprio como que eu vou executar cada uma dessas etapas. O que eu tenho que fazer ali de diferente, lógico, respeitando o passo, para que o produto saia da forma como eu quero, lá no padrão de qualidade esperado no final. Então, isso é a técnica, tá? Aqui eu deixo outro exemplo aqui, que é a leitura em voz alta, sem ser grito, né? Todos os dias. Então, você tem vários exemplos do que se fazer isso. Então, há diferença entre o método, que é o procedimento, e a técnica, que é como executar o procedimento. Basicamente, essa é a diferença. E são coisas distintas. E todo mundo sabe disso, né? Que você não chega lá fazendo outra coisa. Bom, propriamente, agora a gente fala de algumas técnicas, de alguns métodos científicos, tá? Para justificativa de resultado. Lembrando que
o método ele sempre terá uma prova. Você sempre prova esse método seu. Você sempre vai tentar provar esse conhecimento que você está adquirindo, indiferente o método a qual você está aplicando, tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, o método indutivo. O método indutivo se define uma lei, se define um teorema a partir de observações feitas de um determinado fenômeno. Então acaba que você consegue identificar, fazer a identificação das repetições que ocorrem nessas observações. E a partir desse fenômeno você começa a fazer uma previsão de que essas características, essas observações ocorrerá novamente no futuro. Ok? Olha aqui o exemplo. Efeito do pH na água para a mortandade de peixes. Quando o pH da água encontra-se próximo de 7, nenhum peixe é encontrado morto. Então, o pH está 7, pH está neutro, está uma maravilha. A água ela não é ácida, a água não é básica. Ela está ali em torno de 7. Ela é, vamos dizer, uma condição ideal do ponto de vista de pH. Porém, quando o pH é reduzido para 5,75, algumas espécies não resistem e sua população é eliminada. Então, isso é a observação. Então, eu sei que se o pH cair e chegar a 5,75, algumas espécies não sobreviverão. Isso é uma observação. Outra observação é quando o pH alcança a marca de 5, todas as espécies são eliminadas. Então foi feito um experimento e verificou-se que para pH até 5,75, algumas espécies apenas morrem. Abaixo de 5, todas as espécies de peixe que foram testadas vão morrer. Então, o que você conclui? Você conclui que para um ambiente aquático que o pH ele é menor do que 5, nenhuma espécie de peixe sobreviverá. Então, é uma indução. Você não está preocupado mais se a espécie de peixe que você está testando ela é uma tilápia, se é um peixe de couro, sei lá, um bagre, um surubim, um peixe desse tipo, ou se é uma piabinha. Você sabe, olha, se o meu pH do ambiente cair for menor do que 5, ou seja, a minha água está ficando muito ácida, não haverá mais peixe nesse ambiente. O ambiente torna-se impróprio para que qualquer espécie de peixe possa sobreviver. Você testou todas as espécies de peixe? Não, você testou com algumas espécies de peixe. Então você está induzindo, você está pressupondo que toda e qualquer outra espécie de peixe, com base nas observações que você fez, que em pHs menor do que 5, nenhuma espécie consegue sobreviver. Então você está sendo induzido a chegar a essa conclusão. Esse é o método indutivo. O método dedutivo ele não parte, tá? Ele, diferentemente do método indutivo, ele utiliza o raciocínio lógico para chegar a conclusões mais particulares e específicas, a partir de princípios e preposições gerais. Então, o que a gente quer ali? A gente quer extrair uma fatia de um bolo. Então, você tem um grande bolo, que é uma verdade geral, e dentro dessa verdade geral, você quer pegar uma fatia que a gente pode considerar aí como sendo uma verdade particular, que está implícita naquele bolo de verdade que a gente tem ali. Então, como que você vai extrair essa informação do processo a qual você está analisando? Aplicando o raciocínio lógico. Aplicando o raciocínio lógico, dependendo do que você está fazendo, lembre-se que há uma formulação matemática. Principalmente para o caso das ciências exatas, tá?
O método dedutivo, você deduz equações, você deduz teoremas. Teoremas matemáticos, você está partindo de um princípio da física, você está respeitando as leis da matemática, você respeita todo aquele procedimento da álgebra, o que vale, o que não vale na sua operação matemática, para então estabelecer uma verdade, para estabelecer uma lei, muito específica dentro de uma grande área, tá? Na área que eu trabalho, né, que é a área de controle associada à inteligência artificial, você tem que aplicar todo esse método dedutivo para gerar o seu pensamento, né, para gerar a sua lei, mas você tem também que demonstrar posteriormente que essa lei sua é válida. Então você tem que meio que fazer uma engenharia reversa para demonstrar que esse raciocínio lógico seu está correto, que ele não falhou, que você não cometeu um erro ao longo do caminho que você veio desenvolvendo a sua lei de controle ali especificamente. Então você faz uma contraprova, vamos dizer assim, que é o que eu chamei aí de engenharia reversa. Então, uma vez que você tem essa lei, você verifica aquela e aquela outra condições, que foram as condições iniciais que você adota, né, para se poder fazer. Então, aplicando o método dedutivo, a partir, naquele mesmo exemplo ainda do caso de estudo de peixes, então, voltando lá, determinado resíduo da indústria papeleira sai do processo positivo com pH igual a 4, ou seja, é uma solução extremamente ácida, tá? É a verdade, isso é um fato, você foi lá e mediu. Tá saindo, isso está dentro de um tanque seu dentro da indústria. Então, se você pode ir lá coletar uma amostra, medir o pH, você vai achar que ele é 4. Pronto, por isso que a gente fala que é uma verdade geral. Quando esse resíduo é lançado no ambiente, o pH do curso de água é alterado para 4,9. Verdade particular específica. Por que ela é uma verdade particular específica? Por que o meu pH aumenta? Porque o resíduo ele é diluído pelo fluxo de água do curso. Então, se você está jogando isso aqui no rio, o fluxo de água, o volume de água que você tem no rio, ele está diluindo a solução, esse resíduo que você tem da indústria. Se você está diluindo, você vai aumentar o pH, vai ter reações que são particularidades do ambiente, da geografia, do solo, de outros resíduos que essa água já está trazendo. Então, tem um processo químico, né, por todos esses fatores que eu falei, que você consegue mais abaixo, depois que você lançou esse resíduo na indústria, que ele percorreu determinada distância, você vai lá e verifica que o pH é 4,9. Como consequência, o que você sabe? Você sabe lá, lógico, que aqui a gente está considerando que pH menor que 5 não há vida aquática, nem para peixe, numa água desse tipo. Então, logo, haverá mortandagem de peixes. Essa é a nossa conclusão. Tendo aquele parâmetro lá que a gente tirou do método indutivo. Ok? Método hipotético dedutivo. Então, o método hipotético nós vamos criar hipóteses, tá? Essas hipóteses estarão presentes no desenvolvimento do experimento de física. Vocês terão que assumir algumas hipóteses. Quais hipóteses que vocês estarão assumindo? Isso tem que aparecer no relatório. Por quê? Só assim você consegue justificar o resultado que você está observando lá no final. E o que o método hipotético define? Você tem um conjunto de informações que não é suficiente para explicar o fenômeno. Então, como você não tem informação suficiente para justificar, você começa a criar hipóteses. Essas hipóteses serão validadas, tá? Isso também está muito presente no controle, isso está presente na engenharia para tudo. A gente pega aí problemas complexos, você não sabe tudo sobre o processo. Ou, para você aplicar tudo, a complexidade, vamos dizer, matemática do problema que você está tratando,
fica muito, mas muito elevada. Então, em ordem de simplificar essa modelagem, em ordem de simplificar o processo, o que a gente faz? A gente cria hipóteses. Olha, então supondo que não existe coeficiente de atrito nesse rolamento. Por quê? O coeficiente de atrito, ele às vezes vai ser tão pequeno que é mais fácil você falar assim, olha, estou assumindo a hipótese que meu coeficiente de atrito, ele é nulo. Ou seja, eu não tenho dissipação de força naquele rolamento. É uma hipótese que eu estou assumindo. E a partir disso eu continuo fazendo uma dedução, aplicando um método dedutivo. O exemplo aqui da vela, né? Talvez vocês tenham visto isso aqui lá no ensino médio. Talvez lá no segundo ano do ensino médio, que isso aqui é a lei de Lavoisier, transformação da massa, né? Que nada se perde, tudo se transforma. Então você tem a combinação ali do oxigênio na reação de combustão, acaba o oxigênio, acabou, a vela vai apagar. Então, exemplo de combustão. Quando o material de combustão é submetido a um ambiente fechado, o mesmo é encerrado algum tempo depois. Esse efeito nos indica que alguma substância no ar atmosférico está, né, envolvido na reação de combustão. Bom, isso aqui, ó, deve ter sido... esse texto foi tirado lá do material inicial, né, divulgado por Lavoisier, porque até então ele sabia que tinha alguma substância, algum elemento no ar atmosférico que estava diretamente relacionado ao processo de combustão. No caso específico, esse elemento nosso aí é o comburente, que é o oxigênio, o O2. Então, essa é a hipótese que ele tomou. Então, ele está assumindo a hipótese. Olha, eu não sei qual é esse gás, mas eu assumo que tem uma hipótese aqui, que alguma substância que compõe o ar atmosférico é necessária para que o processo de combustão ocorra. E essa substância ela será consumida nesse processo. Por quê? Uma vez que eu coloco um copo em cima e fecho o meu ambiente, passo a ter agora um sistema fechado, a minha vela acaba. A minha vela acaba por quê? Porque essa substância necessária para que a combustão ocorra, ela se esgotou. Então essa é a hipótese que está sendo tomada aqui no processo. Bom, e o último método, tá? É o que nós temos hoje de método científico. Nós vamos tratar desse método em mais detalhes nas próximas aulas, principalmente na escrita do projeto científico. Não que a gente aplica o método, mas como eu vou aplicar o método científico. Então, se você para pensar, o método científico, ele engloba esses outros 3 métodos que nós vimos. Ele engloba o método indutivo, o dedutivo e o hipotético dedutivo. Por quê? Nós temos uma etapa de observação, que é onde a gente, em alguns casos, essa observação você pode usá-la para identificar o problema a ser tratado. A partir do momento que você consegue identificar o problema, né, pensando aqui do ponto de vista da engenharia, a partir do momento que você consegue identificar o problema, você assume algumas hipóteses, tá? A partir dessas hipóteses, você pode fazer ali, antes especificamente das experiências, tá? Você pode tentar desenvolver uma lei. Normalmente é o que se faz. Você estabelece uma lei antes de realizar o experimento. Por quê? Dependendo do que você vai fazer, dependendo de qual é o processo, isso pode ter um risco associado muito elevado. Risco de quê? De danificar um equipamento, colocar em risco a segurança da pessoa que está realizando o experimento. Então, hoje, com a tecnologia que nós temos, normalmente essas duas etapas aqui são invertidas. A gente estabelece primeiro a lei, que é a formulação do problema, usando as ferramentas aí da física, usando as ferramentas da matemática, ou da química, né, da ciência de um modo geral.
biologia também. Uma vez que eu tenho essa lei, que eu consegui provar a lei, que eu consegui mostrar que o meu método está correto, matematicamente falando, então, antes de iniciar experimento ainda, faça a simulação do experimento. Hoje nós temos recurso tecnológico para isso. Temos computadores e computadores e computadores aí cada vez mais potentes que nos possibilitam simular sistemas reais com uma precisão relativa e significativa. Você consegue configurar essa sua simulação de forma a levar em conta várias características do seu processo em si. Então você consegue ter uma simulação muito próxima do real. Essa é a grande verdade. Depois que você tem a lei, depois que você tem uma simulação, você então faz a validação do experimento. É basicamente esse processo. Então você faz a experiência, tá? Como resultado, se você validou, se você simulou, se você criou uma lei, então o resultado final que você tem é uma teoria e um modelo. Então você sai com um teorema. Olha, para a lei de controle tal, respeitando-se essa condição apresentada na equação número tal, acontece isso, isso e isso para o sistema com essa configuração. Isso é uma lei. Então você estabeleceu a lei, é uma teoria e um modelo, desculpa. Você estabeleceu uma lei, você estabeleceu, validou ele, primeiramente por simulação, e validou ele em um experimento. Tá? Essas 3 etapas são importantes para o engenheiro. Vocês vão para a indústria, não pensa que vocês vão chegar lá, vou precisar de fazer alguma coisa. Vou lá num forno que está trabalhando a 900 graus Celsius aí, 800 graus Celsius se você estiver fundindo um alumínio, e vou falar assim, vou aumentar a temperatura desse forno aqui agora para 950 graus. Não, você não vai. Não vai porque seu gerente não vai deixar, porque se você fizer isso e algo der errado, você vai perder alguns quilos de alumínio, dependendo do tamanho, porque você vai queimar o alumínio e esse alumínio vai ser jogado fora. Você vai perder lá 5, 6 horas do processo produtivo, que é o tempo que você vai gastar para fazer esse teste. Então, você pode levar essa temperatura a 950 graus? Pode. Depois que você conseguir provar ela por simulação, que o que você vai fazer tem um indicativo muito bom que vai funcionar na prática. Então, ter conhecimento teórico, que é o que está relacionado ali à lei, ter uma simulação prévia, que é uma validação virtual do que está sendo proposto, para depois aplicar na prática. Fez esse pacotinho de 3 coisas, você então tem uma teoria e um modelo, indiferente de você publicar ou não, tá? Não estou falando aqui do ponto de vista de publicação, mas para a indústria você pode ter um modelo, falar, olha, esse processo funciona muito bem seguindo esse modelo aqui, essa alteração no processo. É aí que falta engenheiro, é aí que a gente não tem profissional competente dentro da indústria. Por quê? Associar teoria, associar simulação e validar um experimento, algumas empresas não fazem a mínima questão de investir nisso. Outras têm extrema dificuldade para fazer isso por falta de qualidade técnica dentro da empresa. É importante vocês aí como engenheiros, tá certo? Terem essa noção, vocês serão cobrados por isso, vocês devem ter esses comportamentos. Por quê? Por que que o parque industrial do Brasil está tão arcaico como está? Por que que a China consegue vir comprar aqui o minério de ferro, transportar para a China, processar esse minério de ferro na China, voltar com ele para o Brasil e chegar com um vergalhão, com a barra de ferro, de aço ali, pronta, mais barato? Porque eles investiram em tecnologia, eles investiram em leis, eles investiram em simulação, eles investiram em teste experimental. Então eles conseguem otimizar o processo, coisa que as nossas indústrias não estão fazendo. Então a gente tem muita empresa aqui fadada ao fim,
algumas a um fim curto, outras a médio prazo. Por quê? Porque não dá conta de competir, gente. Se vocês não otimizar o processo, não reduzir custo para aumentar a margem de lucro, você não consegue sobreviver. Às vezes não é nem aumentar a margem de lucro. É simplesmente conseguir pôr seu preço de o seu produto no preço de mercado. É brigar com a China. É brigar com os produtos importados. E para isso a gente precisa aplicar esse método científico com mais rigor dentro das indústrias, tá? Bom, deixo 2 materiais suplementares aqui, na verdade são 2 vídeos, 2 videoaulas. Os links estão aqui no PDF. E aqui sim estão os sites, tá? Que aqui eu tenho 3 sites para que vocês possam fazer uma leitura complementar sobre esses métodos que nós vimos aqui hoje, os métodos de pesquisas, de criação de conceito. Lembrando que o método científico nós vamos precisar dele para a escrita do projeto, que é o tema que vocês vão me entregar na sexta. O método hipotético dedutivo, que engloba os outros 2 que a gente viu anteriormente, né? O indutivo e o dedutivo, vocês vão precisar dele para realizar a escrita do relatório técnico, né? Que é uma atividade avaliativa nossa também. Então aí, esse é o conteúdo da aula de hoje. Bom, agora então estou aberto a perguntas. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta? Estou aberto, pode mandar aí. Bom, tudo tranquilo então, né? Ninguém manifestou? Pessoal, suba esse material novamente, como de costume aí. E vocês podem e devem dar um pouco de atenção a essa atividade sobre o projeto de pesquisa. Então estudem sobre o tema antes de propor alguma coisa. Não deixe para fazer da última hora, ou o seu tema vai tomar pau, você vai ter que repetir a atividade. Então, estude primeiramente. Veja qual é o problema que vai ser tratado. Como esse problema vai ser tratado. Qual é a motivação que você está buscando para tratar esse problema. De onde veio esse problema? Qual é o motivo que te levou a esse problema? E por aí afora vai. Então, essas informações vocês têm que colocar na descrição. Se você quer criar um dispositivo mecânico, tá? Ou quer estudar parte de um dispositivo mecânico, coloca um diagrama, não precisa economizar, o desenho faz parte dessa proposta. Então, para quem está aí da engenharia, se vai fazer algo relacionado ao físico, algo relacionado à eletrônica, mesmo que você não saiba qual é o circuito, mesmo que você não saiba quais são todos, não tenha dimensionado, né? E nem vai dimensionar, mas o projeto mecânico, coloque em diagramas, coloca representação, figura do que você vai fazer, tenta relacionar, fazer essa relação entre figura e texto para facilitar a descrição do problema, para dar mais valor a quem vai avaliar o projeto de vocês. Já aprendam a apresentar, já treinem, né, a escrever esses temas, esses projetos para esse tipo de submissão com detalhes. Lembrando que a outra pessoa precisa entender, ok? Turma, aguardo aí a atividade. Essa semana eu já vou fazer a distribuição então dos temas, tá? Quem não mandou o grupo, eu vou ver quem não mandou, quem não retornou a atividade. E já vou determinar então os grupos e os temas. Já vou fazer o upload de todos os textos no SIGA durante a semana. E vocês já podem começar a estudar esses textos para que vocês consigam se preparar, né, realmente para o seminário. É bom fazer uma ou duas leituras. Alguns textos são maiores do que outros. Então, se preparem. Então, por isso que eu já vou fazer com antecipação a submissão desses textos de seminários. Combinado? Pessoal, obrigado pela presença. Boa semana para todo mundo aí.
Qualquer dúvida, favor entrar em contato. Um abraço, boa semana, até a próxima segunda.